Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre Londrina em confronto válido pelo Campeonato Paranaense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Londrina 1, Atlético Paranaense 2, partida que teve início às 16 horas desse sábado, dia 10 de fevereiro, lá no Estádio do Café, na cidade de Londrina, e válida pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense de 2024. Mas não sem antes pedir desculpas para vocês, gente, andei gripado nos últimos dias, com bastante dor de garganta, estava com a voz bem prejudicada, por isso nós não tivemos conteúdo nem ontem e nem quinta-feira aqui no canal. E hoje eu não deixaria de gravar, é um pós-jogo, para mim é um vídeo que é fundamental, mas se a minha garganta estiver amanhã e nos dias seguintes como ela está hoje, eu vou procurar fazer um esforço para que a gente possa ter conteúdo normal aí ao longo de todo o feriado. E agora, falando do desempenho do Furacão propriamente dito, um duelo para o qual o técnico Juan Carlos Osório escalou o Atlético com Léo Link no gol, Lucas Beleza, Pedro Henrique, Kaique Rocha formando o trio de zagueiros, Julimar na ala direita, Hugo Moura na base do meio de campo, com Christian e Vinícius Cauê à sua frente, Jader na ala esquerda e Romeu Benítez e o Wallace formando a dupla de atacantes. O Wallace que fez a sua estreia pelo Atlético, se eu não estiver enganado, foi a sua estreia como titular com toda certeza, mas se você lembrar aí dele ter entrado anteriormente, deixa nos comentários para que eu possa pinar e retificar essa informação. E um primeiro tempo que a gente precisa, um primeiro tema, não um primeiro tempo que a gente precisa colocar em debate já de cara, foi o fato do Osório ter permanecido em Curitiba com mais de 10 jogadores preservados do elenco principal que não foram a Londrina, porque a comissão técnica entende que para enfrentar essa próxima semana, onde o Atlético vai enfrentar o Operário na quinta-feira na Liga Arena e o Curitiba no domingo no Couto Pereira, o grupo de jogadores precisaria passar por um ciclo de preparação mais longo e mais completo. Então, muitos jogadores não viajaram, ficaram em Curitiba para repousar e também para poder trabalhar sob as ordens da comissão técnica, que são comandados pelo próprio Juan Carlos Osório. E isso, gente, é uma coisa que a gente cobrava muito nas últimas temporadas, ou pelo menos que eu cobrei muito nas últimas temporadas do Atlético, que é planejamento, é você ter um entendimento prévio daquilo que cada semana vai exigir e você saber se programar para estar à altura dessas exigências. Então, se foi necessário tirar dessa viagem longa de ônibus para jogar em um gramado de qualidade questionável, sob um sol muito forte, mais uma vez, como a gente teve lá em Londrina, eu entendo que a comissão técnica tem todos os motivos para fazer o que fez, tem todo o meu apoio, e além disso, ganha-se ainda a oportunidade de observar uma série de jogadores jovens que o Atlético contratou ou que vai poder, que precisa ou não decidir se vai poder utilizar ao longo da temporada. Isso vale, por exemplo, para o Lucas Beleza, isso vale para o Vinícius Cauê, isso vale para o Romeu Benítez, vale para o Wallace, vale para o Jader. Todos eles têm alguma coisa a provar e todos eles puderam ser observados de maneira mais completa hoje por conta dessas tantas ausências provocadas por essa decisão da comissão técnica. Então, achei bastante positivo em todas as frentes. E dentro de campo, o que a gente viu foi um Atlético que no primeiro tempo encontrou dificuldades para vencer um Londrina, que no Estádio do Café não é um adversário simples de se enfrentar no Campeonato Paranaense, a gente sabe disso, mas que dominou a posse de bola, procurou criar ocasiões de gol e, enfim, conseguiu fazer frente mesmo estando tão desfalcado, conseguiu apresentar uma forma de jogar consistente, uma coisa que tem sido cobrada também há alguns anos, que o Atlético não sofra tanto com a saída de algumas peças e consiga manter o seu modelo de jogo a cada rodada que passa do Campeonato Paranaense, com todas as trocas que o Osório tem feito, a gente tem observado a equipe manter um determinado padrão de comportamento em determinadas situações, e isso é tudo muito positivo, porque ao longo do tempo isso vai ser importante para o Atlético consolidar a sua forma de jogar, ser uma equipe competitiva e cheia de alternativas, que é o que o Osório tem buscado construir nesse início de ano. E acho que em relação a essa questão, acho que vale a gente destacar a fluidez de movimento em alguns momentos, com o Vinícius Cauê e o Jader trocando bastante de posição pelo lado esquerdo do campo, com o mesmo acontecendo com o Julimar e Romeu Benítez pelo outro lado, pelo lado direito. E isso, gente, é fundamental, porque essa fluidez, essas trocas de posição, elas geram necessidades de adaptação constante da defesa adversária,
e nesses movimentos de adaptação para controlar esses espaços, é possível que o adversário cometa um erro que abra um espaço que o Atlético pode explorar, né, nessa jogada hipotética, para criar uma situação de gol, para poder finalizar contra o gol adversário, e isso tem sim muito valor, uma coisa que faltou muito, especialmente sob o comando de Filipão e Paulo Turra. Então vamos pegar aqui, vamos começar falando então do gol do Londrina. Quem abriu o placar foi o Londrina, num lance relativamente isolado. O Lucas Belezi comete uma falha feia de tempo de bola, é importante que a gente reconheça, ao mesmo tempo que é importante a gente compreender que é um menino ainda bastante jovem, com passagens por seleções de base, pouca experiência no futebol profissional, que tem um potencial que precisa ser desenvolvido e que para isso a gente precisa ter a paciência de não queimá-lo, independentemente dele cometer um ou mais erros, como ele acabou cometendo no jogo de hoje. Um bom exemplo disso é o próprio Kaique Rocha, que quando chegou ao Atlético ano passado, eu disse, pouca experiência no futebol profissional, vai ter que ganhar essa experiência com o passar do tempo, vai trabalhar com a equipe, vai ganhar casca, vai ganhar corpo, e conforme for se desenvolvendo tecnicamente, fisicamente, taticamente, mentalmente, vai se tornar um jogador mais pronto a colaborar. E é o que a gente tem visto nesse início de campeonato, nesse início de temporada, mas mais especificamente nesse início de campeonato paranaense, de um Kaique Rocha defensivamente mais sólido, com a bola nos pés cada vez mais confiante e mais competente, tanto que logo aos 15 minutos, né, depois que o Londrina abre o placar com o Peu por conta dessa falha cometida pelo Lucas Belezi, o próprio Kaique Rocha encontra um lançamento preciso para o Romeu Benítez, que hoje fez um jogo bastante positivo, mostrou aí uma capacidade de adaptação que até então ele não tinha mostrado nos primeiros jogos. Para isso, lógico, foi importante o período de treinamentos, foi importante os jogos anteriores que ele teve para ele poder entender aquilo que ele ia enfrentar. E hoje a gente viu um jogador mais à vontade, buscando se livrar dos seus marcadores com dribles curtos, tentando tabelar, buscando ser sempre uma preocupação para a defesa adversária, quando ele ingressava em diagonal, fazendo o chamado facão nas costas do zagueiro, e foi assim no lance do gol, quando o Kaique Rocha encontra o Benítez, que faz o domínio com muita categoria, e na sequência toca na saída do goleiro do Londrina para igualar o marcador poucos minutos depois do Atlético ter sofrido o primeiro gol. A partida segue equilibrada até o intervalo, com o Wallace conseguindo um giro para finalização, né? O que acaba sendo defendida pelo goleiro do Londrina. O Leolink fazendo uma boa defesa na sequência. E tivemos ainda um segundo lance muito parecido com o lance do primeiro gol do Atlético, onde o Kaique Rocha mais uma vez encontra o Romeu Benítez. A arbitragem assinala um impedimento que eu considero particularmente questionável. Não tenho certeza, analisando pela imagem, que o impedimento foi bem marcado. Então vale a pena a gente destacar isso aí. O Atlético poderia inclusive ter voltado para o intervalo em vantagem no placar. Isso se a arbitragem não tivesse marcado o impedimento e o Benítez tivesse aproveitado a segunda oportunidade da mesma maneira que aproveitou a primeira. O Atlético volta para o seu vestiário com a igualdade no placar, e do vestiário vem para o segundo tempo sem nenhum tipo de alteração, com a dinâmica da partida sendo mantida, o Atlético com a posse de bola tentando criar, o Londrina sendo mais cauteloso para tentar explorar eventuais espaços deixados pelo Atlético, e com o passar do tempo o Ione Lodonho, que é o auxiliar do Osório, que comandou a equipe lá no Estádio do Café, começa a fazer alterações. Nós tivemos as saídas do Romeu Benítez e do Wallace aos 63 minutos, aos 18 do segundo tempo, para as entradas de Danielzinho e de Peterson. E logo na sequência, aos 66, então 3 minutos depois de entrar em campo, o Peterson aproveita o rebote de uma bicicleta dada pelo Lucas Belezi, que falhou no primeiro gol, repito, para colocar o Atlético em vantagem no placar, mostrando oportunismo, mostrando bom posicionamento e mostrando um certo sangue frio, porque da maneira como ele pega na bola, tirando o peso da jogada, somente o suficiente para que ela suba e fique fora do alcance do goleiro, ele mostra uma consciência bastante interessante, porque é possível que um jogador mais afoito tivesse colocado força, peso naquela finalização e pudesse ter jogado, inclusive, a bola por cima da trave, né? Porque ele procura jogar a bola para cima para tirá-la do goleiro, poderia ter cometido um erro bastante feio. Então, bacana da parte do Peterson, estreou com um gol poucos minutos depois de entrar em campo. No restante do tempo foi uma atuação mais discreta da parte dele, tá? Então eu aconselho um pouco de cautela em relação a grandes entusiasmos, mas é um menino que tem um potencial interessante, mostrou hoje que tem estrela, além de tudo,
Então, vamos avaliar como é que ele se comporta ao longo do restante do Campeonato Paranaense e tomara que ele possa se desenvolver ao ponto de ser uma alternativa importante para o Osório ao longo da temporada. Fico na torcida pelo Peterson, bastante feliz pelo gol marcado por ele. Na sequência, pouco tempo depois, a gente tem a entrada do Dudu no lugar do Jader, né? Dudu, meio-campista de destaque da Seleção Brasileira Sub-17, completou 18 anos agora em janeiro. Participou de maneira oscilante da Copa São Paulo, mas é alguém em quem se enxerga muito potencial e que pode vir a ser uma peça importante para o Atlético, um destaque técnico, depois seguido de uma grande venda. Então, um menino que a gente tem que saber trabalhar, é jovem ainda, um pouco franzino para o futebol profissional, mas esse período treinando com a equipe principal e também entrando em campo, principalmente no Campeonato Paranaense, com menos exigência técnica, são importantes para fazer a transição desse jogador, que pode vir a se tornar uma peça importantíssima para o Atlético, se não em 2024, talvez em 2025, talvez em 2026. Isso é parte do processo de você ser como o Atlético pretende ser, como faz parte do projeto esportivo do clube, um clube formador. Então, acho bastante positiva a entrada do Dudu, mesmo que ele não tenha tido nenhum lance de grande destaque, além de uma finalização que ele acaba mandando por cima do gol do Londrina. Na reta final da partida, a gente tem o Londrina procurando uma reação, porém sem criar grandes oportunidades, além daquela bola em que o atacante dele sai no mano a mano com o Pedro Henrique, e a defesa do Atlético acaba conseguindo o bloqueio dessa finalização. O Atlético sai de campo com uma vitória, a meu ver, merecida. O Atlético jogou mais do que Londrina para merecer a vitória no final do jogo. Sai de campo com uma vitória importante pelos 3 pontos para a manutenção da liderança, importante para dar moral para esses meninos e importante para consolidar aquilo que a gente tem dito nos últimos tempos, que esse processo de rodízios é importante na montagem, na formação da equipe para o longo da temporada. O Osório, mais uma vez, mostra, né, mesmo que ele não tenha viajado a Londrina, que tem consciência daquilo que está fazendo. Eu não estou aqui assegurando, porque eu não sou dono da verdade, que o Atlético vai se tornar um grande time sob o comando do Osório, mas o fato é que essas medidas que ele toma no começo do ano, de experimentar, de ter planejamento de jogos, de procurar estabelecer uma forma de jogar, de criar alternativas, de experimentar sistemas táticos diferentes, tudo isso é importantíssimo para que o Atlético, no momento de chegada das principais competições, então a partir de março, abril, maio, possa ser um time mais pronto e que vá ganhando corpo ao longo da temporada ao ponto de ser candidato a títulos no momento final aí, quando isso é mais importante, né? A gente tem que chegar no ápice no momento certo da temporada. Isso é uma coisa que a gente isso é uma coisa que já que é muito bem estabelecida entre treinadores e principalmente entre preparadores físicos. É uma coisa que eles chamam de periodização, né? Você tem que chegar no ápice no momento certo da temporada, nem antes nem depois. E uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa que eu lamento, foram somente 3 substituições. Poderíamos ter visto, por exemplo, o Marcão entrando em campo no sistema defensivo, o Marcão que foi muito bem na Copa São Paulo. Poderíamos ter visto o Andrei, que foi contratado pelo Atlético agora no comecinho da temporada, meio atacante. De repente até o próprio Cauã, porque o Hugo Moura, mais uma vez, teve uma atuação bastante abaixo daquilo que a gente gostaria de ver de um jogador que atua numa posição tão importante como é a dele. Então, lamento somente isso, que a comissão técnica não tenha sido ainda um pouco mais agressiva nessa questão da experimentação, a ponto de colocar mais 1 ou 2 meninos para que a gente pudesse, de fato, conhecê-los e avaliá-los. E você, gente, o que acharam desse jogo? Quem foi o melhor em campo? Para mim foi o Romeu Benítez. Quem foi o pior em campo? Acho que mais uma vez o Hugo Moura é forte candidato a esse posto. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.